Olá, turminha do quarto ano. Vamos para a aula de língua portuguesa e hoje vamos navegar na leitura. Pegue o seu livro, o Aprender Juntos, e vem junto com a Provivi. Abra o seu livro, então, na página 113. Nós temos aí um texto, um conto africano, que nós vamos ler e depois fazer a compreensão. Mas, antes de começar a leitura, Provivi vai pedir para vocês refletirem sobre uma questão e depois responderem por áudio para a professora Vi, tá? Então, primeiro, para começar, eu quero perguntar uma coisa. Você já ouviu falar do Quênia? O Quênia é um país africano. Você já ouviu falar dele? Não? Então, eu vou mostrar para vocês onde que fica o Quênia, lá na África. Então, vocês têm aí o continente africano. Veja que o Quênia, ele está pintadinho de vermelho. É um país africano. Ele é vizinho da Somália, vizinho da Etiópia, da Uganda e da Tanzânia, tá? E agora, você vai ler um conto muito popular entre o povo desse país. Então, antes da leitura, reflita sobre a questão. Será que o poder e a riqueza são capazes de comprar a alegria e o bem-estar das pessoas? Então, vou repetir. Será que uma pessoa que tem um poder, uma pessoa muito importante para a sociedade, e uma pessoa que tem muito dinheiro, será que tudo isso é capaz de comprar a alegria dessa pessoa ou da família dela? O que você acha? Responda por áudio para a professora Vivi, tá bom? Depois do áudio, você vai fazer a leitura silenciosa desse texto, que está na página 113 e o restinho na página 114, tá bom? Então, agora você vai dar uma pausa nesse vídeo, fazer a leitura e depois voltar o vídeo para fazer a compreensão do texto, tá bom? Então, vai lá! Muito bem, agora que vocês já leram o texto, vamos conhecer um pouquinho sobre o autor dessa história. Quem escreveu esse conto foi o Ilan Breman. Ele nasceu lá em Israel em 1973, mas mudou-se para o Brasil em 1979, ou seja, ainda criança. Ele é formado em psicologia e gosta muito de contar histórias e já escreveu vários livros infantis. E um dos livros e uma das histórias que ele escreveu foi essa que nós acabamos de ler, do conto africano chamado Carne de Língua. Gostaram da história? Então agora vamos passar para a nossa compreensão. Vamos ver se vocês realmente entenderam o que leram, tá bom? Então, agora em duplas, respondam. No caso, vocês vão responder sozinhos. O rei desse conto era rico e morava em um palácio, certo? E o camponês? Como era e onde vivia? Então, aqui vocês vão responder duas coisas. Se o camponês era rico ou pobre e onde ele vivia. Será que ele vivia num palácio, que nem o rei? Acho que não, né? Então responda aí. Dessa vez a Provivi não vai ajudar, porque tá muito fácil. Número 2 agora, vocês vão responder as questões a seguir, comparando as personagens do texto. Então aqui vocês vão comparar a rainha e a camponesa. Na letra A pergunta é: o que aconteceu com a rainha depois de se casar? Lembra lá no início da história que ela se casou, foi morar no palácio e assim que ela colocou o pé no palácio, misteriosamente aconteceu alguma coisa com ela. Então você vai escrever aí o que foi que aconteceu, ok? Depois na letra B, segundo o texto, como era a camponesa? Lembra que o rei chegou lá
na cabana, quando ele pôs a cara lá na janela, ele viu a camponesa. Como ela era? Como era o aspecto físico dela? Como ela se comportava? E na letra C, vocês vão escrever em que lugar a rainha morava e em que lugar a camponesa morava. Então, vai escrever aí. Rainha morava no tananã. Camponesa morava no tananã. Ok? Vão fazer sozinhos. E não esqueça de colocar letra maiúscula no início de todas as respostas. Certo, turminha? Então, passamos agora para número 3. O conto afirma que o rei amava muito a sua esposa. Sublinhe no texto um trecho que mostre uma atitude de amor do rei pela rainha. Então, quando a professora fala em sublinhe, sublinhar é a mesma coisa de passar um risco embaixo da palavra. Então, vocês vão voltar lá no comecinho do texto, nesse trechinho que a professora Via acabou de colocar aí, vão ler com atenção e vão sublinhar um trecho que fala de uma atitude de amor. O que é atitude? É algo que uma pessoa faz pela outra, tá? Então, acompanhe a leitura aí com a Pro. O rei, que amava muito sua esposa tão intensamente, decidiu: eu mesmo vou procurar a cura para a doença da minha rainha. E lá foi ele procurando a cura para sua rainha. Então, aqui tem uma atitude de amor que o rei teve pela sua amada. Acha essa atitude e passa um risco embaixo, tá? Número 4. Na número 4, nós vamos ter que reler esse trecho que fala sobre a chegada do rei à cabana, para depois responder essas duas questões. Vamos reler? Então acompanhe a leitura com a Provivi. Chegando na cabana, pôs o rosto na janela e não podia ser. A rainha estava gordinha, rosadinha e gargalhava como nunca ele tinha visto antes. Na frente dela, o camponês não parava de mexer os lábios. Então, agora eu quero que vocês prestem atenção no seguinte. Aqui na letra A está falando assim: o uso da reticências em destaque no trecho acima interrompe a narrativa para em seguida continuá-la. E o que isso quer dizer? Bom, deixa eu pegar a canetinha aqui da Provivi. Aqui, primeiro vocês têm que saber o que é reticências. Acho que vocês lembram, né? Reticências são esses 3 pontinhos que tem aqui no final desta frase, tá? Essa pontuação se chama reticências. Então, o uso da reticências, que está em destaque, nesse trecho acima, interrompe a narrativa. O que é interromper a narrativa? Ela para a história. Ela interrompe a história por um momento, ela dá uma pausa grande. Quando é um ponto final, ele dá uma pausa e continua. A reticências, ela mostra que algo vai acontecer. Então, aqui houve uma pausa, interrompeu o texto. Agora, presta atenção na pergunta. O que se pode deduzir sobre essa pausa? Por que será que foi feita essa pausa na história? Após o rei olhar pela janela. Porque, ó, chegando na cabana, pôs o rosto na janela e... Por que teve essa pausa? Aqui a Provivi vai ajudar vocês. Porque o rei ficou surpreso ao ver a rainha bem, né? No entanto que não podia ser, a rainha estava gordinha, rosadinha e gargalhava como nunca ele tinha visto. Né? Então aqui mostra uma surpresa que o rei teve durante a história. Então agora na letra B, vocês vão marcar X na alternativa correta.
Dessa vez eu não vou ajudar. Você vai pensar, de acordo com o que nós discutimos aqui em cima, e vai marcar X. Será que o uso das reticências, desses 3 pontinhos, nesse trecho, ele cria um efeito de... Qual é o efeito que cria no texto? Um efeito de humor? Porque foi engraçado o jeito como o rei pôs o rosto na janela? Lembra-se que o humor é uma coisa engraçada. Então, o que você acha? Ou você acha que foi um efeito de suspense, de surpresa? Porque não conta de imediato como a rainha estava, provocando a curiosidade no leitor. Então, marque X na alternativa que você julga ser a correta, tá bom? E por hoje, a nossa aula termina aqui. Nós vamos continuar fazendo a compreensão de texto na próxima aula de português. Tá bom, crianças? Então, um beijo, fiquem com Deus.